Vasco e Flamengo. O Flamengo de olho na Libertadores escalou um time reserva. Já o Vasco, invicto e garantido nas semifinais do Carioca, nem precisava tanto da vitória, mas a coisa esquentou no Maracanã. A palavra é ironia. Mas tá engraçado. Eu achei tudo muito engraçado. Mas também pode ser polêmica. O Vasco sempre tem um pênalti. Ou ainda confusão. Tem jogador expulso. Campeonato Carioca aqui no Maracanã. Glossário do futebol. O que é invicto? Invicto é o time que ainda não perdeu. Ninguém conseguiu bater a gente ainda, né? Quem é que tá invicto? Vasco. Pode empatar, porém não perde. É botar o jogador fora para evitar uma lesão na véspera de um jogo importante. Eu acho que é melhor hoje uma Libertadores do que um Carioca, né? Nós não estamos poupando, estamos preservando. Porque hoje é clássico, cara. Ou eu tô 100% ou não tô. A torcida do Flamengo não poupou o afeto. Abraçou o time mesmo reserva. O Vasco estava completinho. E o torcedor empolgado. Afinal, eram 11 jogos no ano até ali. E nenhuma derrota. Com 1 minuto de jogo... No tentativa do Pikachu de fora! 2 chances. E o toque de cabeça na rede pelo lado de fora. O Vasco perde um grande momento, o Marrone não acredita. O Flamengo também tinha pressa em mostrar que aquele seria o ritmo. Trauco bateu pro gol. Que pancada espetacular. O jogo começa muito bem. Rede, luva, chuteira. Ah, isso aí é fácil, todo mundo sabe o que é. Mas um clássico como esse pode ser uma ótima oportunidade, uma aula prática para se aprender palavras e expressões do mundo da bola. Gol feito. Teria sido o que o Erley do Vasco perdeu? O Erley estava completamente desmarcado. Rapaz, com certeza, estava de frente pro gol. Calma, Erley. Teve alguém que perdeu um pior. A gente vai chegar lá. Antes, vamos de outro verbete do dicionário da bola. Assistência, passe que vira gol. Pro Vitinho, no mano a mano, tirou o Cáceres, ótima bola, Rascaeta, gol! É do Flamengo! Que assistência de Vitinho. O Vasco estava na cola, na falta. Passou pela barreira, César pega mais uma sem soltar. Na área, na trave. Toque de cabeça pro meio, na trave, quase o empate do Vasco. Que reclamou de pênalti em Maxi Lopes nesse lance. Jogo indo pro fim, tensão dentro e fora de campo. Contra-ataque pro Flamengo já nos acréscimos. Bruno Henrique, cara a cara, faz o toque, olha o gol, Rodinei, perdeu! Esse um típico gol feito. E ele perde um lance inacreditável, sensacional, Danilo Barcelos. Rodinei saiu sem falar. Ele chegou a chorar, cara. O Rodinei chegou a chorar, porque não tem que chorar de nada, cara. Chegou ali e botou a bola pra dentro do gol, o cara tirou. Paciência. A gente só conseguiu empatar porque o Danilo deu um pique e evitou o segundo gol do Flamengo. A dor ficou maior porque na sequência... É pro Marrone, ele cai, é pênalti! O Flamengo reclamou. Dirigentes esperaram no túnel para cobrar a arbitragem no fim do jogo. Mas tá engraçado. Eu achei tudo muito engraçado. Tô achando até agora. O Vasco sempre tem um pênalti. É o time que mais tem pênalti entre a Série A. Pênalti que Maxi Lopes fez. Gol do Vasco! Mais uma vez um lugar de nós. Continuamos brigando aí pela Taça Rio e vamos seguir firme. No fim, a gente até pode dizer que os rivais conseguiram o que queriam. O Flamengo, que escolheu poupar, não perdeu. O Vasco, que jogou completo, continua invicto. E assim eles seguem a vida, até que o próximo clássico os separem novamente. Ele foi contratado para ser o camisa 1 do Flamengo. Chegou à seleção brasileira, mas conheceu o inferno das falhas, das vaias, e saiu do Flamengo como vilão. Após uma rápida passagem pelo futebol japonês, ele está de volta ao Brasil e vai defender o Coritiba.
O Esporte Espetacular tem 3 perguntas para Alex Muralha. Você se sente injustiçado? Um pouco. Me sinto sim um pouco injustiçado. O que eu vivi, eu acho que dificilmente eu... O Corinthians, no fim dos anos 90, marcou época no nosso futebol. Não só pelo bicampeonato brasileiro e pelo Mundial de Clubes de 2000, não. Mas também pelas muitas confusões dentro do elenco. Esse time é um dos assuntos de hoje do Boleiragem. O Roger Flores recebeu o ex-jogador de futsal Wander Carioca, além de 2 craques daquele Corinthians, Marcelinho Carioca e Ricardinho, que contaram histórias impagáveis. O Rincon não participou, mas foi muito citado também. Confere aí. Bom dia, meus amigos do Esporte Espetacular. Vocês já sabem, né? Quando eu apareço aqui é porque tem aperitivo da Boleiragem. Tomara que vocês curtam, é lógico, o programa na íntegra vai todo domingo, depois do Troca de Passos no Sport TV. A gente separa um pedacinho pra vocês, né? Alô, rapaziada, começando Boleiragem. Hoje o touro vai comer aqui. Ricardinho, você é da casa, tudo bem? Cumprimento primeiro, tá do meu lado. Meu parceiro Marcelinho. É meu irmão, meu parceiro. Bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Outro parceiro aqui. Magrinho, né? O Wander tá magrinho. Um dos maiores craques do futebol de salão do Brasil de todos os tempos. A gente quer saber se vocês fizeram as pazes, né? Nós nunca brigamos, cara. Porque as histórias que a gente sabe... Eu joguei com o Ricardinho e com o Marcelinho. Os dois no Corinthians. Mas eles em momentos diferentes. Mas as histórias eram que vocês não se falavam. Isso. Ou você já vai começar o programa já contando história, mentindo pra gente? Não, eu não sou de mentir, não. Eu sou, mas então sabe por que eu sou autêntico. Que vocês não se falavam? Eu sou autêntico e transparente, nunca fui de fazer média. Envolver o Ricardo numa determinada situação, onde o Ricardo é um cara maravilhoso, sensacional, de caráter, de índole, um dos melhores caras que eu joguei naquele quarteto mágico ali. E quando eu vi que ele entrou dentro da situação, eu mesmo chamei ele e falei: Ricardo, sai fora que agora o embate sou eu e o projeto. Eu e o projeto, o parceirão. Tanto que o Ricardo ficou fora. Mas existe a imprensa sensacionalista daquela que passa a informação. Isso é uma notícia assim: Marcelinho quer tirar Rincon do time. Cara, como é que eu vou tirar o Fred do time Rincon, da seleção da Colômbia, Real Madrid? E aí, só que em determinado momento eu comecei a... Não, sabe o que foi? Não, eu vou falar. Foi num jogo que eu acho que não sei se vocês estavam ganhando, vocês estavam tomando sufoco, aí isso foi na beira do campo, falou assim: bota o Amaral. Não, então, vou contar isso. Não, vou contar isso. Bota o Amaral. Mas não chegamos na beira, eu chegava pro Ricardo e pro Vampeta e falava assim: ó, o negão tá abrindo muito o braço, tá com a pose ali e não tá marcando ninguém. Nós precisamos de alguém que marque aqui. Aí daqui a pouco entrou o Amaral, aí pegou tudo. Aí, se isso não é mandar tirar, o que é mandar tirar? Hein, mano? Não, era ser titular. Não, aí é o seguinte, aí ele ficou sabendo e falou assim: ó, depois do almoço, reunião em mi quarto. Aí o Vampeta virou pra mim e falou assim: o que tu fez? A partir do segundo mês de conhecendo, a gente já chegava no Marcelo e falava: Marcelo, o que você fez? Toda era, que você não, fez? Eu tentava explicar, eu tentava explicar. Ele vai explicar. Aí, eu falei: Amaral, a parada é o seguinte: fica aqui do meu lado, eu tô com a chuteira de trava na mão, eu não vou pipocar na frente dos 30 jogadores. Aquele lance que você quer ser herói. Não vou pipocar, Ricardo, fica aqui, Vampeta fica. Se negão vier, eu dou uma e já sai, vocês entram na frente, já embola. Não deixa solto, não. Chegamos lá, ele falou assim: algo está acontecendo. O jornal está aqui e você, Marcelo, falou que Fred tem que sair do time. Quando tem aspa, porque pessoa fala. Me pegou aqui, ó, perninha aqui, empurrando, eu já empurrei daqui, joguei a chuteira, ele já derrubando todo mundo, eu já saí pela porta, aí aquela confusão. E aí, contra o Sport ali, eu botei a falta. Ó, torcida pegando no meu pé, me deram a faixa de capitão, não tinha perfil pra ser capitão, já tinha tomado um amarelo. Aí, imagina, o Vanderlei assim: ó, vai ser expulso, que não sei o quê, olha a postura. Aí o Fred falava assim, o Rincon na frente do juiz: tá vendo? Está nervoso, ele pode ter expulsão. Falei: Vampeta, que time que ele joga? Nosso ou do Sport? Aí a falta de longe coloquei, deixei ali e vim, tomei a distância. Aí, Roger, levanta aqui um pouquinho. A bola aqui, ó. Em vez de ele sair, ele ficou aqui, ó. Eu falei: dá pra você sair, porque eu tenho que tomar distância pra bater?
Ele, não, você faz a voltinha, aí chuta. Eu falei, não, Fred, tira ele. Aí eu vim e dei aqui, ó, 3 dedos contra o Sport. Na gaveta, gol. Peguei o Edilson pra comemorar, pulamos já em cima dele de Miguel e dando aqui, ó. De Miguel, comemorando. Aí no finalzinho, o pênalti. Mirandinha sofre o pênalti. Aí o Edilson chegou no ouvido, né, cara? Falou assim, ó, rola no meio, dá devagarzinho. Eu falei, tá louco, rapaz? Se perder isso aqui, que se dane, esse time não vai empatar com a gente, não. E aí eu botei aquilo na minha cabeça e o Fred falou assim, ó, olha a irresponsabilidade. Bater sério. Né, lembra? E eu vim correndo e enrolei. E o Bosco caiu, gol. Pô, 2-0, a gente vibrando. Ele me puxa assim na comemoração, rasgando na grama assim. Aí acabou o jogo, beleza. Sou o herói do jogo, né? Todo mundo vai comemorar. Não, aí ninguém no vestiário ele falou, veio o Vanderlei, te falei. Ele é irresponsável. Ele não leva a sério. Ricardo, tu jogou muito tempo salão também, né? 11 anos. E nós temos amigos em comuns do Vander Carioca. Fez uns contatos aí, ou não? Tem umas histórias boas aí, mas quer dizer, história boa não, ele que vai ter que contar, né? As histórias que eu sei do Vander, você vai me liberar a contar ou eu não posso? Né? Tem que não dá. Teve uma, não tem como. Diz que teve uma, diz que no Ibirapuera, aqui em São Paulo, São Paulo e Mies, é isso, semifinal do campeonato da Liga. Ginásio cheio, torcida do São Paulo, e ele jogava no Mies. E aí diz que o time dele estava ganhando, finalzinho do jogo, semifinal, ginásio cheio, torcida do São Paulo. E aí diz que ele, nos últimos segundos, último minuto, começou a virar estrelinha dentro do ginásio. Que isso, cara? Começou a virar estrela. Estrela. Foi pra prorrogação, o jogo, já tava magro naquela época. Pô, se fosse hoje, ia rolar. Os caras queriam matar ele. Uma impressionante, pô, tinha 12 mil pessoas ali lotado. E eu fiz o gol na prorrogação, 1-0, gente. Pô, faltando 3 segundos no lateral, eu fui bater. Eu dei uma cavada nela lá no canto e já saí virando estrela, irmão. Na terceira, eu já venho me dando. Mas a porrada lambeu, cara. Já me dando. E os caras querendo pular lá em cima, aqui embaixo. Nós estamos correndo, teve uma briguinha ali, fomos pro vestiário, os caras querendo invadir o vestiário, irmão. Mas até tinha acabado o jogo, pô, 3 segundos, já era. Conta a história do César Prato chegando no Corinthians, então. Ele botava o calção aqui em cima. Ele botava o calção aqui, não, mas era gente boa demais. Gente boa, alto nível e tal. Terceiro dia, quarto dia dele no clube, se apresentou e tal, vai jogar de lateral direito e tal. Aí ele entrou no vestiário, sentou, como nós estamos sentados aqui assim, né, e tal. Aí começou a tirar chuteira e tal. Aí ele vira pro Edilson e pro Luizão e fala assim, escuta, vocês são os atacantes e tal, vocês gostam de como, né? O cruzamento, a bola mais cavada, aquela batida rápida, né? Que pega a frente do goleiro e tal. Como é que vocês gostam e tal? Aí Edilson levanta assim, né? Levanta de onde ele tá. Chega, bate no César Prato. Levanta assim, bate no César Prato e fala assim, amigo, seguinte, tá chegando agora nosso time. Aqui é o seguinte, ó. Aqui tem alguns que resolvem. Aquele ali resolve. Aquele ali resolve, aquele resolve, eu resolvo, aquele outro resolve. Então, não tem esse negócio de cruzamento de bola. Você rouba a bola e entrega pra nós. Porque a hora que o bicho pegar, quem vai resolver são esses aqui, ó. Você não... Então, tá bom. Perdemos o jogador no terceiro dia, já perdemos. E o Vampeta chegava e falava assim, quem que trouxe quem fulano lá? Quem trouxe ciclano? Pô, não dá não. Ele falava alto, o Vampeta gesticulava. Eu falei, calma nada. Que isso? Aqui é só qualidade ali, tá amassando a redondinha. Rapaziada, pô, bom demais a história de vocês. Valeu, Roger. Vander, espetacular ter você aqui. Obrigado, foi muito bom. Tá fininho, mano. Que isso? Tá magrinho. Vou voltar, irmão. A gente tá liberado os 80 shows por dia. Bom, prazeraço. Obrigado, Ricardinho. Valeu. Rapaziada, obrigado pela audiência, pela companhia. Você sabe que todo domingo, final do seu domingo, você tem essa resenha gostosa de escutar. Até domingo que vem. Tchau, tchau. De volta com o Esporte Espetacular, o currículo dele é impressionante, viu, gente? 3 paulistas, 2 brasileiros, 1 Recopa, 1 Libertadores e 1 Mundial. E agora somou mais uma marca na carreira, o de segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians. Nada mal para um cara que chegou ao clube para ser reserva há 7 anos. Pois é, o Cássio é o convidado de hoje no Casão FC e vai entrar na discussão. Será ele o maior goleiro da história do Corinthians? Dá carrinho, se suja, sai exausto do campo. Aqui no Corinthians, eu acredito que tem que ser assim. Tem gente achando que não tá preparado pra jogar no Corinthians. Eu confesso pra vocês, acho que nem nas minhas melhores sonhos imaginaria chegar onde eu cheguei no Corinthians.
num time que já teve como goleiro Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial 58 e 62, depois teve Ado, que participou do tricampeonato da Copa de 70, foi para Ronaldo, o goleiro que mais jogou com a camisa do Corinthians, depois teve Dida, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, inclusive estava no grupo do pentacampeonato. E agora tem Cássio. Onde você se coloca nessa luta aí? Você se considera o melhor goleiro da história do Corinthians? Primeiro é um prazer estar falando contigo, Casão. Só monstro, né? Só goleiros que marcaram história, marcaram épocas no Corinthians. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse grupo aí de goleiros. É difícil você falar do maior. Na minha opinião, foi o Ronaldo, pelo seu histórico, ele ter subido da base, ter sido o primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu acho que você é o melhor goleiro da história do Corinthians, porque a posição de goleiro evoluiu muito. Hoje você tem treinamentos específicos, você sabe como, você pode estudar o adversário, como o cara bate pênalti. Você acha que os atacantes adversários, quando chegam cara a cara com você, ou quando vai bater um pênalti em você, eles ficam mais tensos hoje? Tudo parte, bateu, Cássio! Acho que sim, não é nenhuma soberba, mas eu acho que pelo jeito de jogar, eu acho que eu tento esperar o máximo, o cara no enfrentamento. É muito difícil para um atacante quando um goleiro fica de pé, espera até o último momento para ir para a bola. Porque para o atacante, lógico que é importante que o goleiro de repente caia antes ou escolha um lado. Então eu acho que quando o goleiro consegue ficar parado, eu acho que dificulta mais para o centroavante. Você veio para o Corinthians em 2012, no começo do ano, né? Em janeiro. E você estava no PSV da Holanda. E as manchetes que tinham quando você foi contratado era que você vinha para compor elenco. Uhum. Na época tinha o Júlio César e o Danilo Fernandes, não é isso? Por que você aceitou essa situação? O que te motivou? O que você viu na proposta? Eu via que eu acho que eu tinha que subir um degrau. Desde que eu cheguei no Corinthians, eu sempre coloquei na minha cabeça, falei, eu vou ter uma oportunidade e nunca mais eu vou sair. Uma coisa que eu aprendi com o Tite, eu acho que você faz bem no treino, você consegue levar pro jogo. E até quando ele me colocou de titular, ele falou, olha, você sabe por que eu tô te colocando de titular? Eu falei, não sei. Ele falou, olha, porque aqui as paredes têm ouvido e enxergam, não é porque eu não tava no treino que eu não tava te observando. Aquele jogo com o Vasco, quando o Diego Souza saiu do meio campo, sozinho com a bola, ali a torcida do Corinthians ficou com o coração na mão, sem respirar. Como você viu aquela jogada? Quando eu vi que ele estava vindo em velocidade, eu tentei recuar, olhei para os dois lados e tentei ficar posicionado o máximo. Tentei intimidar ele, no caso, ficar esperando não cair antes. Aí quando ele posicionou para bater, eu consegui dar um leve desvio. Eu acho que ali foi o primeiro gol que eu fiz no Corinthians, porque a vibração foi tão grande quando eu fiz a defesa assim que parecia que tinha sido um gol. E aí você foi campeão da Libertadores e vamos lá para a final contra o Chelsea. Aquela partida foi histórica para você também. Você fez algumas defesas assim absurdas. Eu fiz o jogo, eu estava lá. Qual foi a defesa mais difícil daquele jogo para você? Você teve várias, né? A primeira. A primeira é difícil porque foi um escanteio e eu acho que se a gente toma um gol no começo ali, de repente podia dar uma baqueada no time. Aí vem cruzamento, vem bola para área! O Cássio faz milagre! Eu acho que uma questão que marcou bastante foi o intervalo. O intervalo, quando entrou, falou, não, dá pra nós ganhar, nós vamos ganhar desses caras. Já confiança já tava lá em cima, terminou o primeiro tempo 0-0, falou, não, vamos ganhar, nós vamos ganhar. De cabeça, olha o gol, olha o gol! Passaram os anos, vamos entrar em 2016, que eu acho que foi a pior fase sua aqui no Corinthians. Você vinha se mostrando um grande goleiro do Brasil naquele momento. O que aconteceu em 2016? Eu acho que eu perdi um pouco o foco. Eu acho que eu me deixei levar um pouco, perdi, que eu fui pelo embalo, eu acho que às vezes as companhias também, eu acho que me descuidei na parte física, eu acho que isso ficou bem nítido e eu fiquei abaixo, eu saí do trilho, eu acho que deixei um pouco a desejar e eu acho que eu perdi a posição, eu acho que foi merecido. Em algum momento daquele ano você pensou em sair do Corinthians? Eu quase fui pro Grêmio. Eu não, pra ser bem honesto, eu não fui por causa do Andrés. O Andrés veio, sentou comigo, conversou. Acho que me passou confiança sobre toda a situação. Acho que me mostrou tudo que eu tinha construído no Corinthians e não jogar fora. Deixa eu
entrar um assunto pessoal, às vezes não é muito agradável, mas estão conversando, eu preciso falar com você. A distância do seu pai na infância, na adolescência, o quanto te atrapalhou na sua formação como pessoa e depois até como atleta profissional? Eu acho que a gente fala que não, mas eu acho que atrapalha, sim. Eu acho que pelo fato que se tu tem um pai que é presente, lógico que minha mãe tentou fazer de tudo para ser uma mãe e pai, mas se tu tem um pai presente, de repente em 2016 não tinha acontecido isso. De repente eu vejo muitos jogadores que no Corinthians aí, que tem pai, que às vezes os meninos saem do trilho, o pai vai lá dar um puxão de orelha e fala, olha, não é esse caminho. Eu acho que em alguns momentos o pai ia ser importante. Você se encontrou com ele há pouco tempo, não foi? Eu tive um encontro com ele, acho que foi em 2016, eu acho. Conheci ele, conversamos algumas vezes, mas é muito difícil você ter um vínculo assim de proximidade com uma pessoa que você nunca viu 29 para 30 anos e depois a pessoa reaparece, assim. Aí chega 2017, aliás, o Walter saiu como titular no ano. Sim. Né? E depois ele teve uma contusão e você voltou. Mas quando você voltou, você estava outro jogador, você parecia aquele jogador que estava disputando a Libertadores, do final do Mundial. Qual foi a sua motivação para voltar daquele jeito? Eu acho que eu mudei alguns hábitos. Todo mundo esperava que eu ia chegar guarda baixa, ia chegar meio gordinho para a pré-temporada. E eu, nas férias, acho que foi o primeiro ano que eu comecei a fazer isso, que é treinar nas férias. E eu voltei disposto a recuperar minha posição, a voltar. E pensou na seleção brasileira? Não, tinha um intuito disso. Pensa. Nós estamos aqui vésperas de Copa América, de convocação de Copa América. Você ainda sonha com a seleção brasileira? Eu gostaria de ir para a seleção, se eu acho que eu tenho condições de estar no grupo e tal. Acredito que sim. Ser regular aqui no Corinthians, para quem sabe, na próxima convocação, poder ser convocado assim. Clássico, Corinthians e Santos. Como você vê esse jogo? Nós vamos jogar na nossa casa. Acho que, com todo respeito ao Santos, na nossa casa temos que nos impor. Acho que vai ser um grande jogo. Esperamos que a gente possa sair vitorioso, mas acho que, mesmo a gente oscilando um pouquinho no começo, acho que o torcedor corintiano, na minha opinião, vai ter um grande ano. Cássio, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. E, assim, opinião minha, eu sou seu fã. Vou torcer para você ir para a Copa América, que eu acho que você merece. Muito obrigado. Foi um prazer para mim enorme ter participado do teu programa. Obrigado. Foi isso aí, conversa com o Cássio. Lucas, como foi sua semana? A semana foi boa, carnaval, purpurina, trabalho e a sua? Tranquilidade, né? A minha foi ótima também. Mas duvido que de alguém aqui tenha sido melhor que a dessa fera. David Neres, convocado para a seleção brasileira. E claro que a gente foi até a Holanda trocar uma ideia com ele. Esse é um cara que viveu uma semana perfeita. Primeiro, o aniversário de 22 anos comemorado no domingo passado. Depois, veio o jogo contra o Real Madrid na terça, pela Liga dos Campeões. O Ajax, time dele, não teve dó do atual tricampeão europeu e eliminou o time espanhol dentro do Santiago Bernabéu com um incrível 4-1, com direito a gol de David Neres. No meu aniversário, alguns presentes como esse é inesquecível. Eu acho que nunca tive uma semana dessa na minha vida. Ainda faltava a seleção brasileira. O Edu Gaspar me ligou ontem, um pouco antes de publicar. Foi um choque para mim, muito nervoso. Fiquei sem acreditar, sem saber que era real ainda. A primeira convocação para a seleção principal. Fora da lista inicial de Tite, ele não tinha expectativa de vestir a camisa do Brasil nesses amistosos contra o Panamá e a República Tcheca no fim de março. Mas foi justamente no Santiago Bernabéu que essa história começou a mudar. Vinícius Júnior saiu de campo chorando. O atacante do Real Madrid também faria sua estreia na seleção. A lesão tirou o jogador das duas partidas. Isso é chato numa hora dessa, vivendo um grande momento assim, mas agora é orar por ele, que quando ele voltar, vai voltar bem mais forte e aproveitar essa chance que eu tive. E aí veio a grande chance para David Neres. Além do gol contra o Real Madrid, o atacante do Ajax tirou onda. Em fevereiro deste ano, David Neres completou 2 anos de Ajax. Está se destacando tanto no futebol holandês que virou capa de revista. Essa aqui diz o seguinte: Ajax como a porta de entrada de David Neres para a Europa. E claramente, não só para a Europa.
A oportunidade na seleção era algo que ele esperava há algum tempo. Em 2 temporadas, David Neres tem se destacado como um dos principais jogadores do Ajax. Nos últimos 60 jogos pelo campeonato holandês, ele participou de 40 gols, metade fazendo e metade dando assistências. Atuando bem tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do Ajax, David Neres aparece para Tite como mais uma opção no ataque do Brasil. O garoto sempre chamou atenção pelos dribles, desde a época de São Paulo. Foram 9 anos no clube onde conquistou muitos títulos nas categorias de base. No profissional, ficou pouco tempo, só 8 jogos, e foi vendido para o Ajax em 2017 por 15 milhões de euros. Nesse jogo agora se driblou o Carvajal, que é um dos maiores laterais aí do mundo, assim. Pode esperar que você vai driblar bastante na seleção também? Eu vou tentar. Não garanto sucesso, mas vou tentar. David Neres sempre teve a fama de crescer em jogos importantes. Fazia isso quando enfrentava adversários na base do São Paulo. E fez isso essa semana quando encarou o Real Madrid. A partir de agora, vai poder fazer o mesmo pela seleção brasileira.